nós vamos falar sobre urgência e emergência em pets. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário aqui da Zoomédica e é importante saber a diferença entre urgência e emergência, pois muita gente vai lá na clínica e acha que o animal está prestes a morrer. E isso muitas vezes atrapalha o andamento do hospital. E eu vou explicar para vocês por quê. Vamos supor que você, tutor de cão ou de gato ou de qualquer espécie animal, chega lá na clínica querendo atendimento veterinário imediato. Aí você mobiliza todo mundo da recepção e todos os veterinários estão em atendimento, tira algum veterinário da consulta ou de algum procedimento. Aí quando o veterinário vai lá, faz a triagem, ele vê que não é emergência, e sim uma urgência, ou então não é classificado nem emergência e nem urgência. Nesse caso, o que aconteceu? Teve a mobilização de todo mundo para te ajudar e atrapalhou também ou um procedimento de um animal que realmente precisava ou de uma consulta, em que o proprietário podia ter marcado um horário e ter um compromisso logo em seguida. Então, muitas vezes, atrapalhar a consulta por essa ansiedade, sem fazer uma triagem prévia, é chato, não tem que acontecer. Muitas vezes a gente interrompe consulta ou qualquer outro procedimento, cirurgia, sem qualquer necessidade. E o animal que chegou para ser atendido por uma suposta emergência e não é nada disso, pode sim aguardar, porque ele não tem chance de óbito. Mas eu sei que a gente chega ansioso e é difícil controlar essa ansiedade, mas cabe aos profissionais que entram diretamente com você, tutor, que são os recepcionistas e os vendedores, e até mesmo o resto da equipe, te dizer e tranquilizar através da triagem de que seu animal não é uma emergência, e sim uma urgência ou outras coisas mais. Fora que, retirando as emergências, em hipótese nenhuma, uma consulta, cirurgia, anestesia ou qualquer outro procedimento deve ser atrapalhado. E o atrapalhar que eu falo é quando você interrompe o veterinário. Por exemplo, ele está atendendo uma consulta de uma pessoa que está preocupada com o animal e você vai lá e interrompe, seja para qual motivo for. Isso vale para todo e qualquer procedimento. E muita gente confunde esses termos que são emergência e urgência. Tem gente que acha que são sinônimos, mas não são a mesma coisa, e a gente vai explicar isso com exemplos agora para vocês. Mas antes, pessoal, se você quer dar mais saúde e longevidade para o seu animal e quer aprender sobre isso, esse canal é para você. Então clica no botãozinho vermelho, se inscreve, não perde nenhum conteúdo que a gente coloca aqui, já que gerar saúde e longevidade para você e sua família é o nosso compromisso. Então vamos lá, o que é uma emergência? Na emergência, o paciente necessita de assistência médica imediata, pois a situação implica em um risco eminente de morte. Então, nesse caso, é para atrapalhar a consulta, sair correndo para chamar o veterinário ou dar razão para você, tutor, chegar ansioso e desesperado? Sim, nesse caso, você tem razão, porque o seu animal corre risco de morte. Então, se ele não for atendido nesse momento que você chegou, ele corre risco de morrer. E não é isso que a gente quer. Por isso que tem, nesses casos, atrapalhar a consulta. Aí o veterinário que está atendendo a consulta de um animal que não está em emergência tem que sair sim e atender o seu animal. Por outro lado, a urgência, o paciente não apresenta risco de morte eminente, mas que pode evoluir para complicações mais graves, sendo necessária intervenção quase, olha essa palavra, quase imediata. Nesse caso, é para atrapalhar consulta, procedimento, cirurgia, anestesia e sair correndo para chamar o veterinário ou dar razão para você, tutor, chegar ansioso e desesperado? A resposta é não, não tem necessidade, que é uma urgência. Então, se seu animal não for atendido de modo imediato, ele não vai morrer. Mas é bom a gente falar que toda urgência no futuro, e esse futuro pode ser próximo ou um futuro longo, pode sim virar uma emergência. Então, por exemplo, essa urgência que chegou hoje, amanhã ela pode virar uma emergência. Depois de amanhã
pode também virar uma emergência. Mas seu animal com um quadro urgente não necessita de atendimento imediato e não é necessário atrapalhar a consulta, mobilizar toda a recepção para isso. Essa é então a diferença entre emergência e urgência. Emergência é aquele quadro de vida ou morte que o animal tem que ser atendido agora, e urgência é aquele quadro que pode virar vida ou morte, ou seja, pode virar uma emergência, mas que não há necessidade de intervenção imediata. Agora, como a gente aqui nesse canal maravilhoso quer que você saia em todo o vídeo entendendo tintim por tintim, a gente vai exemplificar casos de urgência e emergência. Então vamos começar pelos casos de urgência. Um exemplo muito comum é um corte profundo, na qual tem sangramento. Então o animal ele não pode perder muito sangue. Nesses casos, o veterinário tem que agir imediatamente para estancar esse sangramento. Outro caso também de emergência é acidente de origem elétrica. Quando o animal morde um fio de alta tensão, por exemplo, isso é emergência. Picada ou mordida de animais peçonhentos também são emergência, como o animal morder sapo, a cobra picar ele, sofrer também picada de escorpião e outros animais venenosos. Hemorragia de qualquer origem, além do corte, tem outras também hemorragias. Dificuldades respiratórias, intoxicação por venenos, alimentos ou medicamentos, reações alérgicas, mas essas reações alérgicas que eu estou falando são as reações alérgicas graves que podem levar seu animal a óbito. Então esse animal todo inchado, ele precisa de intervenção imediata, porque pode fechar o canal respiratório e ele morrer por asfixia. Mas agora, uma alergia de pele, por exemplo, não é urgência e muito menos emergência. Por isso que essa triagem na recepção tem que ser feita para melhor atender não só seu animal, mas como todos os outros animais que serão atendidos ou estão em atendimentos e que precisam também da gente. E se seu animal tiver alergia e você não tiver veterinário para te atender, a gente fez um vídeo aqui para te ajudar e muito no tratamento de alergia em cães. Inclusive a gente passou qual antialérgico você deve usar e a dose correta para o seu animal. Então acessa lá, faz as anotações para quando você precisar você tem um antialérgico potente que pode salvar a vida do seu animal em mãos. Fora também que eu vou deixar outro card para você montar a sua caixinha de emergência, já que todo mundo que tem um pet em casa tem que ter uma caixa de emergência. E a gente mostra como você deve montar no esquema de passo a passo com todos os itens importantes dessa caixa. E além de todos esses exemplos de emergência que a gente passou, outros que a gente pode citar são convulsões e acidentes, principalmente com carro, moto, quedas de uma altura muito grande e atropelamentos. Então todos esses casos são de emergência. Aí eu te pergunto novamente, é para atrapalhar a consulta, com o veterinário atendendo, sair mobilizando todo mundo do hospital, desesperar recepcionista, vendedor, e eles desesperam toda a equipe para atender esses casos que eu citei anteriormente? A resposta é sim, já que, como a gente definiu emergência, o animal corre risco eminente de morte se não for acudido por um veterinário imediatamente. Então, nesses casos, tem que atrapalhar a consulta, tem que desesperar todo mundo mesmo. Agora, vamos exemplificar os casos de urgência. Um deles é vômito, fezes ou urina com sangue. Algumas fraturas também, como fratura de patinha, luxações, torções, dores abdominais de moderada intensidade, retenção urinária em pacientes idosos, queda de uma altura não muito grande. E um exemplo de altura não muito grande é se o animal cair do colo. Mas é claro que dependendo do jeito que ele cai, por exemplo, de cabeça no chão, começa a convulsionar, aí sim é uma emergência. Mas vamos supor que seu animal caiu do colo e quebrou a patinha. Não é uma emergência. E em todos esses casos que eu citei de urgência,
Precisa de você atrapalhar a consulta ou qualquer outro procedimento e mobilizar todo mundo do hospital? A resposta é não, não precisa, já que seu animal não corre risco eminente de morte. Vocês viram que é importante diferenciar urgência de emergência, para não desesperar as pessoas, os veterinários, inclusive atrapalhar consultas, procedimentos cirúrgicos, procedimentos anestésicos e de outras origens sem houver necessidade, já que os animais que estão sendo atendidos por esses veterinários precisam também da ajuda deles. Então, toda vez que você se deparar com casos assim, é necessário fazer a triagem e ver se o animal é classificado como emergência e urgência. Se for urgência, não há necessidade de atrapalhar o veterinário. E se for emergência, é sim necessário intervir e atrapalhar o veterinário para ele acudir imediatamente. E o atrapalhar que eu falo é quando esse veterinário estiver em atendimento. Então, o atendimento deve ser interrompido para acudir o caso emergencial. E essa triagem tem que ser feita pelas pessoas da recepção. Então, as primeiras pessoas que lidam direto com você, tutor, elas devem falar se o caso é emergência ou urgência e tomar as atitudes para isso. Se for emergência, chamar o veterinário correndo para atender. Se for urgência, ele deve te acalmar e falar para você aguardar que assim que o veterinário terminar, ele vai te atender. Fora também que não é só urgência que não deve atrapalhar o veterinário em consulta ou qualquer outro procedimento. O fato de entrar no consultório atrapalha muito, porque a gente perde a concentração, perde o raciocínio do caso. A pessoa que está lá acompanhada do animal odeia isso. Me interrompeu o que ela estava falando sobre o filho de 4 patas dela, e atrapalhar a cirurgia e anestesia, qualquer outro procedimento, nem precisa falar, principalmente quando não tem necessidade. Um exemplo que não tem necessidade é você tirar a dúvida com o veterinário. Espera o veterinário terminar o atendimento, espera ele terminar a cirurgia e a anestesia, aí sim você vai lá e tira a dúvida com ele. Isso também deve acontecer quando você atende um telefonema. Se o veterinário tem consulta, ou em uma cirurgia, anestesia ou qualquer outro procedimento, tem que falar para ligar depois e aguardar. Esse momento de consulta e esses outros procedimentos que eu falei, eles devem ser respeitados e não devem ser interrompidos em hipótese nenhuma, exceto se chegar a uma emergência. Por isso que a triagem e o bom senso são tão importantes nesse momento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente tenha conseguido esclarecer esse assunto tão importante que pode salvar vidas. Um forte abraço para todo mundo e tchau! Até o próximo vídeo.